Paz do Senhor Jesus, meus queridos, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Que privilégio podermos mais uma vez estarmos aqui para juntos saborearmos um delicioso café e refletirmos na poderosa palavra de Deus. Então, como de costume, vem comigo, pegue a sua Bíblia, pegue o seu cafezinho e vamos juntos meditar na palavra do Senhor. Vindo comigo na primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9. Leiamos a partir do verso de número 24, que nos diz: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis, e todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo meu corpo e reduzo a servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Amém, queridos? Que texto gracioso, que reflexão poderosa que nós estamos desfrutando nesta oportunidade. Texto esse ao qual alguns observam como as características do atleta de Cristo. Estamos refletindo em um texto sem dúvidas alguma, um texto muito poderoso, ao qual, quando nós adentramos as entrelinhas e vamos nos debruçar na profundidade que esse texto traz sobre nós, vamos compreender lições fantásticas, lições graciosas de Deus ao nosso respeito. E quando nós analisamos dentro desse contexto e nos aprofundamos nestas lições, nós vamos encontrar, sem dúvidas, dicas, orientações, ministrações de Deus para o nosso crescimento nesta caminhada da carreira cristã. O texto nos retrata a comparação da caminhada cristã com a caminhada de um atleta. Conforme nós lemos juntos, o atleta de tudo se abstém, buscando, almejando conquistar uma coroa corruptível. E quando nós vamos entender o que é um atleta se abster, nós vamos nos maravilhar com a perseverança, com o desejo, com a dedicação, a disciplina que um atleta precisa ter, precisa possuir, precisa perseverar, para que ele possa brigar, para que ele possa lutar, para conquistar essa coroa, este propósito que ele tanto deseja alcançar. Assim como um atleta, ele precisa de disciplinas, de exercícios constantes, precisa de foco, precisa ter dedicação, perseverança, cuidados. Assim também não é diferente na caminhada cristã. O cristão, ele precisa compreender que na sua trajetória como peregrino nesta terra, ele precisa caminhar de forma sábia, de forma cuidadosa, atenta, perseverante. Ele precisa ser um cristão dedicado. Ele não pode se distrair com momentos, porque este cristão, ele precisa se abster, ele precisa renunciar para que ele possa conquistar também uma coroa. A diferença é que o cristão, ele luta, ele entra em um campo de batalha, ele entra em um campo de preparo
para conquistar uma coroa incorruptível. E quando nós olhamos acerca do atleta que é dedicado, que se abstém de muitas coisas, de muitas pessoas, de muitos ambientes, de muitos momentos e até de muitos desejos, porque ele precisa se dedicar para conquistar o seu propósito. E quando nós analisamos a caminhada cristã com a caminhada de um atleta esportivo, e se nós olharmos à nossa volta, nós temos inúmeros exemplos de dedicação, de trabalho constante, de disciplina, de perseverança, até mesmo aqueles atletas que nascem com um talento, com um dom para aquele determinado esporte. Ele precisa ser um atleta dedicado. Ele não pode perder a prática do exercício constante. Ele não pode ser alguém relapso, alguém que não tem perseverança, alguém que não tem disciplina, alguém que não tem cuidados com o seu próprio corpo. Afinal de contas, se o atleta não cuidar do seu corpo, que é uma ferramenta do seu trabalho, se ele não for cauteloso com a sua saúde, se ele não for um atleta disciplinado, perseverante, zeloso, a tendência ao fracasso na sua carreira esportiva é iminente, porque por mais proveitoso o dom seja para ele, por mais gracioso que seja a sua aptidão para desenvolver aquela atividade, se ele não tiver perseverança, ele não terá constância. Se ele não tiver disciplina, a sua permanência e durabilidade de aproveitamento será o mínimo. Se ele não tiver desejo e vontade em se dedicar a manter a sua performance elevada, a tendência do fracasso certamente o encontrará. Mas e a carreira cristã, irmãos? Será que os cuidados, as entrelinhas do cristianismo ecoam ensinamentos que são derramados ao povo de Deus a viverem uma vida relaxada? De maneira nenhuma. Quando nós falamos de cristianismo, nos lembramos, claro, sem dúvidas nenhuma, de Jesus. E quando nós olhamos para este Jesus que veio ao mundo fundamentar a sua igreja, estabelecer ao conhecimento dos homens o entendimento de que os homens estão sendo chamados a viver no seu reino eterno. Estes homens precisam seguir o mesmo exemplo do Senhor deste reino. E quando nós olhamos para Cristo, um homem que era de uma vida contínua de oração, um homem que vivia a disciplina, a prática da oração, da comunhão com seus discípulos, na ministração da poderosa palavra do Pai. Em Jesus, nós temos o real modelo da carreira do cristão. E assim como um atleta tem o técnico que o discipula, o estimula, o disciplina, o orienta, assim também é o povo de Deus, assim também é o cristão, na caminhada rumo ao pódio celestial. O cristão, ele não anda de forma solta, sem disciplina, muito pelo contrário. Quando nós olhamos para o treinador, que é Jesus, nós vemos um Jesus que diz: orai e vigiai. Nós vemos um Jesus que estimula também a nos abstermos de tudo, quando ele nos direciona
E quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Em Jesus, nós temos um referencial do modelo da caminhada cristã. Assim como Paulo nos direciona a estarmos atentos com os nossos olhos em aprendizado sobre um atleta que se abstém de muitas coisas, de muitos ambientes, e se dedica à sua disciplina constante para alcançar o propósito da coroa corruptível. O cristão, ele não pode andar de forma sem direção. O cristão, ele não pode de forma nenhuma caminhar de forma negligente. Mas o cristão precisa olhar para o treinador, para o técnico que o orienta, que o estimula, que o disciplina. E quando nós olhamos para o técnico, para este preparador, que é Jesus Cristo, certamente nós teremos as orientações necessárias para termos uma vida de dedicação constante, uma vida disciplinada, uma vida que muitas vezes teremos que renunciar, e somente nele teremos poder para renunciar às coisas que tentam nos atrapalhar, que tentam, por muitas vezes, desviar o foco. Mas quando nós olhamos por esta ótica espiritual, como atleta de Cristo, nós entendemos que a vida de disciplina, uma vida de renúncia, uma vida de perseverança na carreira que nos foi proposta, nós temos a certeza de que não estamos caminhando sem uma direção. Quando nós entendemos isso, nós podemos desfrutar deste mesmo privilégio que Paulo desfrutou. Entendemos que estamos subjugando a nossa carne, a nossa matéria, o nosso estado deplorável humano. Nós estamos rompendo na fé, estamos crescendo através da disciplina espiritual e sendo robustecidos por uma preparação mais sólida, mais forte, mais resistente, para que, por fim, possamos cruzar a linha de chegada e, assim, no final desta corrida, no final desta caminhada, subirmos ao pódio celestial, todos nós, juntos, como Igreja do Senhor, e assim sermos coroados pela coroa incorruptível da vida eterna. Que possamos ser firmes e constantes, que possamos compreender essa disciplina espiritual e teremos a certeza de que o nosso trabalho não será vão no Senhor, mas sim alcançaremos ao propósito que Deus tem reservado para nós. Que Deus te abençoe e juntos sejamos verdadeiros atletas de Cristo. Forte abraço e até o nosso próximo encontro. Deus te abençoe.